Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme Guedes de Matemática e eu tô aqui para mais um raio-x do Enem. Bom, eu vou falar um pouco aqui com vocês sobre a prova de matemática, essa prova que é tão temida por vocês, mas que se a gente souber fazer ela, a gente tem como garantir uma boa pontuação sem precisar, então, fazer um grande número de acertos. A gente não precisa gabaritar para garantir a pontuação que vocês tanto querem. Bom, pessoal, a gente sabe que a prova de matemática é a principal. Eu até poderia aqui fazer um cara humilde e tudo mais, mas nós somos aqui, né? Nós da matemática representamos a parte mais importante. Quer discutir? Espero o dia que tu tiver uma prova só para ti, tá? Fora brincadeira, então, a gente está aqui para trabalhar com uma prova que tem 45 questões e num dia que a gente tem 5 horas para resolver. Galera, eu preciso que vocês entendam que durante a prova de matemática nós temos vamos dizer assim, um pequeno problema. Que problema é esse? Que matemática hoje em dia é no mesmo dia que ciências da natureza. E com isso eu digo que vocês vão fazer a prova de matemática junto com física, química e biologia. O que dificulta então para nós, para que a gente possa fazer uma prova com calma. Algumas coisas que eu aprendi ao longo do tempo, ao longo de todos esses anos trabalhando com a prova do Enem, foi que, pessoal, em geral, vale mais a pena que vocês fiquem alternando as provas, que vocês fiquem passando da prova de matemática para a prova de ciências da natureza e assim por diante. Não vale muito a pena tentar fazer o score de vocês ali, do tipo, eu quero fazer 25 questões em matemática. E aí tu vai lá e tenta fazer as 25, porque se tu não conseguir, tu pode prejudicar depois o teu tempo para ciências da natureza. Mas tá, tudo bem, isso é só uma sugestão. Se vocês quiserem fazer desse jeito, não tem problema. Mas eu deixo aqui como sugestão que façam alternando as provas. Então, pessoal, tomem muito cuidado com isso. Alternem entre a prova de ciências da natureza e a prova de matemática. Isso também vai dar um reforço no cérebro de vocês, né? Porque ficar 20 questões de matemática ali, chega uma hora que vocês já estão no cálculo e já nem conseguem mais fazer direito. Então é muito bom que vocês possam, nesse momento que vocês estiverem olhando para a prova de ciência da natureza, dar uma esquecida em matemática. Não esquece tudo, porque senão depois vocês podem se prejudicar. Mas esquece um pouquinho a prova de matemática e foca nas outras questõezinhas, tá? O que eu preciso que vocês entendam? Que a matemática não é quantas vocês vão fazer, mas sim quais vocês vão fazer. Então isso é o básico, compreender que a TRI é fundamental aqui na prova do Enem como um todo, mas principalmente na prova de matemática. Já tive alunos e alunas que acertaram, digamos, 20 questões e fizeram 500 pontos. E eu tive alunos e alunas que acertaram 20 questões e fizeram mais de 700. Ou seja, o que acontece aqui? Acontece que algumas pessoas souberam escolher quais fazer e outras não. Então, a ideia do raio-x aqui é que a gente possa principalmente mapear quais questões eu devo fazer, e eu vou um pouco mais além, porque quando eu falar aqui das questões de matemática, tá? E eu vou falar do tripé aqui, né, que a gente tem. Pessoal, quando eu falar dessas questões, eu vou aprofundar um pouco mais e falar o que deve ser estudado dentro de cada um e dando prioridade, então, para alguns conteúdos em especial. Então, assim, ó, o que vai acontecer aqui, tá? Primeiro de tudo, a prova de matemática deve ser feita pelas mais fáceis. E aí, vocês precisam entender que mais fácil é muito relativo aqui. Eu posso abrir em diversas situações a questão de ser fácil ou não. Pessoal, o que é fácil para ti pode não ser fácil para mim e assim por diante. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em questões mais fáceis, porque na verdade é um mais fácil senso comum, é o que é mais fácil para todo mundo. As questões de matemática básica, por exemplo, são questões onde todo mundo em geral deve ou deveria ter um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque exige menos conteúdo. Agora, vamos abrir um parênteses aqui para falar contigo aí que acha que matemática básica é fácil. Matemática básica serve de base, por isso que é base. Eu em nenhum momento estou dizendo que matemática básica é mais fácil do que
logaritmo, por exemplo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu vou buscar questões que exijam menos conteúdo. Do tipo assim, ó, para eu resolver uma questão de, vamos supor, potenciação, por exemplo, uma questão pura de potenciação. Eu vejo ali, potenciação essa questão. Ou se eu for resolver uma questão de logaritmos, né? Logaritmos usa potenciação na resolução. Em geral, pode ser que não, mas enfim, pra vocês entenderem. Se eu pegar uma questão de potenciação e logaritmos que eu preciso da base a potenciação, então, pessoal, aí que eu consigo mostrar para vocês que é melhor focar nessa daqui de potenciação, em geral. Porque pode ser que essa de potenciação seja muito mais difícil. E aí vocês têm que saber o que fazer e o que não fazer. E uma das coisas que é importante vocês lembrarem sempre é qual é o momento de desistir de uma questão. Lembrando, se eu dividisse aqui, tá? Se eu pegasse e fizesse a divisão exata aqui do tempo em que do tempo que eu preciso, que eu tenho disponível para cada uma dessas questões, vocês veriam que dá em média 3 minutos e alguns segundos, tá? O que acontece? Se eu fiquei 3 minutos numa questão e não consegui, eu não preciso sair e pular para outra. Agora, se eu já estou a 5 minutos, mais ou menos, porque a gente não tem como ver o tempo, mas se eu tiver a 5 minutos numa questão, esse é o momento de desistir dessa questão. Não que tu não possa voltar mais adiante e fazê-la de novo, ou tentar concluir ela, mas chega um momento que a gente precisa parar. Então, na hora de fazer a prova do Enem, já que a gente está fazendo o raio-x, é muito importante que vocês saibam esse momento de parar. E eu vou precisar parar em alguns momentos e pensar, será que isso daqui para minha estratégia vai funcionar? E aí que entra o grande erro de todo mundo. Eu sei que muita gente aqui pode já ter visto o professor, a professora já pode ter mencionado, mas o principal erro, com certeza, é vocês entram na prova de matemática sem uma estratégia bem definida. E para nós, a gente vai precisar ter essa estratégia bem definida na matemática. Eu tenho que entrar com todo o meu raciocínio direcionado. Eu tenho que entrar sabendo o que eu vou fazer e sabendo o que eu não vou fazer. Isso tudo influencia em um resultado positivo ou um resultado mediano ou um resultado ruim, tá? Muitas pessoas sabem matemática, muitas pessoas têm um bom conhecimento em matemática, mas não conseguem aplicar este bom conhecimento simplesmente porque acabam fazendo escolhas erradas na hora da prova. Então aqui eu vou mapear alguns conteúdos com vocês, eles vão aparecer aqui ao lado, esses conteúdos, e aí a gente vai conseguir então compreender como que é a melhor opção, qual é a melhor opção para a gente fazer dentro da prova de matemática, beleza? Então bora para os conteúdos e o que é principal em cada um deles. Começando então pelos conteúdos de matemática básica, tá? Eu vou falar para vocês qual é a minha ordem de escolha, mas é uma ordem pessoal. Ah, Guedes, tu é professor, aí é Não. O que eu estou querendo dizer é, eu vou dar uma sugestão aqui como eu faria a prova se eu fosse aluno, ou seja, eu estou me colocando no lugar de vocês neste momento aqui, tá? Eu começaria a prova fazendo questões de estatística, de 2 níveis, tá? O primeiro nível, eu começaria fazendo questões de análise de gráficos, tá? Muito cuidado que a análise de gráficos não é interpretar qualquer gráfico, porque um gráfico de uma função exponencial talvez não seja tão tranquilo. Mas alguns gráficos da estatística são de boas da gente ler, interpretar e descobrir o resultado. Então é esses que eu vou procurar. São aqueles que às vezes, né, quando eu vou botar uma questão aqui para exemplificar para vocês, que são aqueles gráficos em que tu olha toda a questão e lá nas alternativas vocês vão encontrar palavras. Viu, pessoal? Vocês têm que entender o seguinte, se eu estou numa prova de matemática e nas respostas a gente tem uma palavra, isso daqui é uma questão que eu vou tentar fazer, né? Porque provavelmente é só uma interpretação. Provavelmente. Então, olha só, essas questões de estatística são as questões que eu começaria. Logo na sequência, eu iria para outra parte de estatística, que é média, moda, mediana e até mesmo variância e desvio padrão.
Como que eu faço para encontrar esse tipo de questão? Eu vou nas alternativas, eu vou na pergunta. Porque a pergunta ela vai dizer o seguinte, ó, qual é a média e tudo mais. Até as alternativas não seriam uma resposta tão errada, mas eu queria focar mesmo na parte das perguntas. Porque na pergunta, e a pergunta é sempre por onde tu vai começar a ler uma questão. Tá? Então, sempre começa lendo pela pergunta, porque na pergunta é onde estão as principais informações e te dá o norte, tá? Do que tu tem que buscar como complemento, então, no texto que tiver ali como texto de apoio, né? Se eu te pergunto quantas garrafas dá para ocupar, tu já sabe o que tu precisa buscar lá no texto. Sacaram a ideia? Então a gente vai buscar na pergunta as principais informações, né? O que eu quero daquela questão, e depois eu vou buscar, daí vou coletar no texto de apoio alguma informação extra, algum número ou algo que me indique como fazer a questão, tranquilo? E depois, pessoal, eu vou então, né, na minha sequência aqui, né, como eu estou dizendo para vocês, eu estou agora nesse momento resolvendo questões de média, mediana, moda, variância padrão, e aí essas questõezinhas eu começo então a fazer. Por quê? Porque o estudo da estatística ele não é tão difícil assim, né? É um estudo com pouco conteúdo. Média é média aritmética e ponderada, mediana e moda costumam cair frequentemente, é um conceito bem tranquilo. Variância e desvio padrão, eles não cobram o cálculo. Pode ser que cobre, tá, gente? Pode ser que numa prova, vamos supor, na prova agora que vai vir a próxima, né, desse ano tão atípico que a gente está vivendo agora, a princípio, neste momento que eu estou falando, a prova está marcada para janeiro, mas nunca se sabe. Então, nessa prova agora, tá, que a gente vai fazer, a gente pode acabar tendo um cálculo de variância e desvio padrão, mas não é o comum. Normalmente eles só usam o conceito de regularidade. Então, isso é uma das coisas bem interessantes da gente começar fazendo, certo? Depois, pessoal, eu iria para as questões de razão, proporção e regra de 3. Tá? O conteúdo de razão, proporção e regra de 3, vocês precisam estudar duas coisas bem estudadas, tá? Escalas, tem que saber, porque te ajuda até mesmo na prova de geografia. E o segundo conteúdo é regra de 3 diretamente proporcional. Claro que as outras são importantes, mas a diretamente proporcional, nesse caso, tem caído mais, certo? Depois uma regra de 3 inversamente proporcional. Regra de 3 composta não tem aparecido nas provas do Enem, o que é um bom indicativo de que em todos esses anos aí é provável que no próximo ano ainda assim não apareça novamente, certo? E aí, galera, seguinte, tá? Depois que tu passou por esse primeiro momento aí, eu acho que é a hora, porque aí a gente já tá com umas 8 a 10 questões, tá? Eu já fiz umas 8 a 10 questões nessa brincadeira. Aí eu acho que é o momento de tu parar e ir para ciências da natureza, e aí os teus professores e as tuas professoras vão te ajudar, tá? Nesse sentido, vão te dizer como fazer a prova da melhor maneira. Eu não posso te dizer aqui porque eu sou só da parte de matemática. E aí volta, tá? Fez lá aquelas coisinhas lá que tem, torque, não sei o que, tá? Voltou para a parte boa, né? A parte da matemática, a parte do mundo feliz. Então, novamente aqui, eu deixo como sugestão para que vocês procurem as questões de função de primeiro grau, tá? Função de segundo grau dá para fazer também, mas eu recomendaria que vocês focassem nas funções de primeiro grau nesse momento. Então procura lá gráficos que tenham uma reta ou que falem, né, em funções do tipo ax mais b. Então funções desse tipo, 3x mais 5, 10x menos 2, algumas funções deste jeito, certo? Então com isso, a gente vai ter então essa nossa ideia, né, de que a partir desse momento eu estou chegando em 13 a 14 questões, tá? E eu estou começando a deixar minha nota bem preparada e estou cuidando a TRI também. Tudo isso daqui faz com que eu esteja preparado neste momento, tá? Faz com que eu esteja preparado
para então dar sequência, porque a partir de agora, depois que eu já fiz essas 15 questões, vamos dizer assim, né? 14 ali, 15 questões mais ou menos, aí eu entrei na média. Então, a partir deste momento, eu já estou ali com 500 pontos, vamos dizer assim, né? Por volta de 500 pontos, mais ou menos. E a partir do restante é que eu vou começar agora a lapidar a minha TRI, onde a gente vai separar em leituras. A nossa primeira leitura foi essa, então. Essa primeira leitura foi com questões de estatística, tá? Com questões de escalas e regra de 3, se encontrar, e questões de função de primeiro grau. O meu segundo momento, daí é uma sugestão minha novamente, vocês devem então ir para aquela parte de... a gente chama aqui, onde eu trabalho, de geometria de posição, tá? Aqui no sul, em Porto Alegre, principalmente, a gente chama de geometria de posição, que é aquela geometria espacial que não preciso fazer conta, tá? Então é aquela geometria que eu olho o que está acontecendo e vejo como vai se formar uma sombra, enfim, uma geometria que vai ser uma análise de sombras, aí uma projeção ortogonal, questões como essas daqui que eu vou colocar aqui ao lado enquanto eu estiver falando. Então são algumas questões em que a minha análise se baseia numa sombra, numa projeção, né? Porque não necessariamente vai ser sombra. Questões como a cadeira apoiada, qual a sombra de uma cadeira apoiada então na parede, questões desse tipo. Para, num próximo momento dessa nossa segunda leitura, a gente entrar nas questões que envolvam áreas. Então, pessoal, é muito fácil de achar questões onde a gente tem essa parte das áreas. Como que eu faço para achar essas areazinhas? Eu pego figuras geométricas. Se eu quero achar uma questão de geometria plana, eu não vou procurar uma questão que tenha só texto, por exemplo. Embora aconteça em alguns casos, em geral a gente tem que as questões de geometria plana aparecem em imagens, figuras planas, tá? Então tu vai procurar circunferência, tu vai procurar quadrado, tu vai procurar retângulo, hexágono. E se começar figuras muito difíceis, vocês podem acabar deixando de lado. Ou questões muito difíceis também. Existem questões de geometria plana que são extremamente difíceis no Enem, então é bom vocês tomarem esse cuidado de não perder tanto tempo assim, né? Porque é geometria plana e aí o Guedes falou que era na segunda leitura, eu preciso fazer. Não é bem assim que funciona. A gente tem que saber o momento de fazer e o momento de... Eu acho que tu não falou desistir, mas eu fiz como se fosse Dora Aventureira e a Dora Aventureira funciona, né? Ela fala e daí vocês respondem. Então, nesse momento, eu imaginei que vocês disseram desistir. Mas acho que não. Tudo bem. Olha só. O que vai acontecer, então? A gente vai num terceiro momento... desse nosso segundo momento aqui... Desculpa, no terceiro momento a gente vai depois. A gente vai, então, no nosso segundo momento ainda, buscar geometria espacial. Então, o nosso segundo momento, ele é geometria plana espacial. Vocês têm que tomar cuidado que essas daqui devem ser feitas com muita calma. Por isso que a gente está num segundo momento de prova, onde já passou um pouco da ansiedade, onde a gente já pôde errar, se for o caso, em outras questões, tá? Porque aqui a galera tenta fazer, uma vez que a maioria gosta de geometria plana, tá? Então isso vocês devem tomar muito cuidado, tá, gente? Essas questões devem ser feitas com muito amor e carinho para que vocês não se percam e acertem elas. E aí o que acontece? Fiz essas questões então, comecei a partezinha ali que eu falei para vocês, estatística, regra de 3, escalas ali dentro do conteúdo de regra de 3. A gente já fez agora no segundo, função também de primeiro e segundo grau. A gente fez num segundo momento aqui as nossas questões de geometria de posição, geometria plana e geometria espacial. E aí agora a gente concluiu aquelas nossas 20 e pouquinhas questões. Neste momento aqui a gente deve estar com em torno de 23 a 25 questões resolvidas. E a partir desse momento a gente vai lapidar o que a gente vai fazer no final. Porque o que vem depois? Bom, depois vem aquela parte que ninguém faz e que ninguém gosta, que são as questões de função exponencial e logarítmica, né? Onde a gente vai deixar para depois, junto com questões que nem precisa ser função logarítmica, mas poderia ser apenas de logaritmo, então eu deixo para depois, junto com análise combinatória
Probabilidade é um conteúdo que não é tão difícil assim na prova do Enem, mas é terceira leitura, porque as questões normalmente não são aquelas que tu vai fazer num primeiro momento e a galera não tem logaritmos tão... logaritmo não, tô com logaritmo na cabeça. A galera não tem probabilidade tão bem assim na cabeça. Então, eu tô dizendo para vocês o seguinte, ó, que essa terceira parte vai ser com esses conteúdos que são mais difíceis, polinômios, matrizes e determinantes, sistemas lineares, tudo isso a gente vai deixar para o terceiro momento. Por quê? Porque a gente está fazendo essa prova pensando em pontuar. Vocês não podem ser ingênuos e ingênuas de pensar que a gente está aqui fazendo uma prova para fazer o maior número de questões. Porque se eu acertar 30 e tu acertar 30 de qualquer jeito, eu tenho certeza que eu escolhendo as questões faço mais pontos. Então, se vocês escolherem as questões como eu estou escolhendo agora para fazer, vocês vão pontuar mais. Isso é a diferença entre aquelas pessoas que fazem pontos e não entendem o porquê. Aí tu compara com um colega teu e, pô, mas a gente acertou o mesmo número, por que que eu fiquei com menos? Porque este teu colega ou esta tua colega fez com estratégia, que é o que deve ser aplicado na prova do Enem. Então, sigam essas dicas que eu estou passando aqui para vocês. E a partir de agora, entendam que para fazer uma prova bem feita, precisamos de estratégia. Lembrem-se, pessoal, lembrem-se, não é sobre quantas questões eu vou fazer em matemática, mas sim quais. É a diferença entre estar ano que vem na faculdade e não estar por causa da nota de matemática. A matemática ela não é um problema e ela, a partir de agora, tá? Eu vou até contar um segredo aqui para vocês, tá? Eu nem poderia fazer isso, eu vou ser retirado dos grupos dos matemáticos do Brasil. Pessoal, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, ó. Não é para gabaritar. A prova não foi feita para gabaritar. A prova foi feita para que a gente utilize a TRI, a teoria da resposta ao item, para fazer ela. Então, quem tem que... Se vocês gabaritarem, meu Deus, parabéns! Mas é muito difícil gabaritar. Então, já que é tão difícil assim de gabaritar, vamos fazer ela com inteligência e com estratégia, tá? Pessoal, deixo aqui um grande beijo para vocês. Espero que tenha dado um norte na hora da prova, tá? Passei a limpo como é a prova de matemática no Enem. E quem quiser, me encontra nas redes sociais. Guilherme Guedes, professor de matemática. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau, gente!